Vamos continuar. Temos algumas perguntas aí na congregação ainda? Temos aqui. Sobre aquele assunto ainda, pastor, sobre o homossexualismo. Comentamos que foi proibido, né, nos trens e tudo mais, a pregação do evangelho, no caso. Queria saber quando também que eles vão levar para... Aí a irmã citou até que estava com filho, aí viu, né? Viu dois homens ali, e estava com o filho passando e o filho assistiu aquilo. O filho viu aquela cena ali. E proibiram o mistério ali dos trens ali. Eu queria entender também sobre até quando vai esse negócio negócio de passeata gay aí que tem por aí, e quantas crianças ali que ficam naqueles prédios ali, se não me falha a memória, em Copacabana, fica naqueles prédios ali assistindo também aquela cena ali, bizarra ali. Até quando isso daí vai também, que eles não vão... Exatamente. O que acontece? Isso que se iniciou, isso não tem data para parar. A grande tipologia que nós temos do arrebatamento da igreja, aquilo que sempre foi pregado na era da igreja como simbologia do arrebatamento, foi o quê? Quando Ló, sua esposa e duas filhas, né, são retirados de Sodoma e das partes de Gomorra. As duas cidades chamadas cidades impenitentes. O que é impenitente, né? Que nenhuma penitência cabia, ou seja, eram cidades que não tinham mais chance de remissão. Nenhuma penitência, nenhum sacrifício, nada poderia mais ser feito por essas cidades. Então, o que nós claramente detectamos que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra? Homossexualismo. Quando os dois anjos que vêm visitar a Ló, antes da cidade ser destruída, esses dois anjos em forma de homem, quando eles entram na cidade e os moradores da cidade veem aquela cena, eles vão até a casa de Ló, bate na porta e diz assim: bota esses dois homens aí para fora, porque nós queremos conhecê-los. Ou seja, essa expressão significa nós queremos manter relações sexuais com eles. Era isso que eles queriam fazer. Mas Ló percebe que aqueles homens não são apenas homens. E Ló, se desespera como que não entendendo que aqueles dois anjos são capazes de se proteger a si mesmo, mas Ló, dentro das suas melhores concepções, ele diz: eu tenho duas filhas virgens, eu dou elas para vocês. Ou seja, por que Ló diz e enfatiza: eu tenho duas filhas virgens e eu dou elas para vocês? Porque o que eles queriam com aqueles anjos era relacionamento sexual. Embora o texto, no original, você já vai detectar pela expressão, vai detectar claramente. Mas o que Ló complementa: eu tenho duas filhas virgens e dou para vocês. Então é porque aqueles homens da cidade, homossexuais, queriam manter relacionamento homossexual com aqueles dois anjos em forma de homem que chegaram ali em Sodoma e Gomorra para avisar a Ló e sua família da destruição da cidade. Porém, com sérias advertências: não olhem para trás. Esse não olhar para trás, você pode interpretar isso aí de milhões de coisas. Você não pode titubear nem um instante. Quando Deus te dá uma direção, vai, esquece tudo que ficou para trás. Então, não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Isso aí tem um monte de outras simbologias. Por que ela foi transformada numa estátua de sal? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Então, ela era sal, mas ficou morta mesmo assim. E outras coisas mais. Depois não vamos nos prender à história de Ló, as suas duas filhas, etc. Mas aqui então,
o que nós vemos no grande símbolo do arrebatamento da igreja? Ló representa o arrebatamento da igreja, mas em que situação a cidade está vivendo? Homossexualismo. A cidade está vivendo em crianças, meninas lésbicas, meninos de 10, 11, 12 anos homossexuais, a massa da cidade toda homossexual, aberrações em cima de aberrações, horrores em cima de horrores, a ponto de Deus olhar e dizer assim, não tem mais jeito, vai lá tirar Ló, e a Bíblia diz que Ló, morando naquela cidade, todos os dias, afligia a sua alma por ver os pecados da cidade. Então, Ló tem um comportamento que ele não se rende àquilo ali. E quando Ló também está ali questionando os endemoniados, os homossexuais da cidade de Sodoma e Gomorra, eles dizem para ele assim, você chegou aqui em nosso meio e já se tornou dono de tudo? Uma hostilidade que já existia no fundo do coração, já existia uma hostilidade daquela cidade contra Ló, que representa a igreja. Nós sabemos que isso aí é um mundo e a visão com relação à igreja. O mundo está tolerando a igreja porque não consegue exterminá-la. Simplesmente isso. Se o mundo conseguisse nos exterminar, tchauzinho, nós já tínhamos ido. Mas enquanto o propósito de Deus não se cumprir. Então veja bem, como o irmão perguntou, até quando? E eu afirmo, o homossexualismo ele vai crescer e crescer. Vai crescer na Europa, vai crescer na América do Sul, vai crescer nos Estados Unidos, vai crescer no comunismo, vai crescer em tudo. O homossexualismo vai imperar mundialmente. Não, veja bem, não é nem a necessidade de o homossexualismo imperar ou as pessoas se tornarem homossexuais. Não é isso. É a ideologia será exaltada a tal ponto que todos os outros conceitos vão se tornar abomináveis e o homossexualismo vai se tornar a grande exaltação. Neste clima é que a igreja será arrebatada. A tipificação, a semelhança do que aconteceu com Ló dentro dessa cidade. Então, quando se dará o arrebatamento da igreja? 2 mais 2 igual a 4. Não tem como escapar. Quando o homossexualismo se transformar numa ideologia aclamada, defendida pelas autoridades, pelos deputados, pelos vereadores, pelos juízes, que também já são lá, sabe-se lá o quê. Então, quando o homossexualismo estiver imperando, não necessariamente com pessoas homossexuais, mas com a defesa da ideologia, porque hoje você vê pessoas que não são homossexuais, não são lésbicas, mas defendem isso aí com todas as forças. Então, quando isso estiver acontecendo, nós estaremos na eminência do arrebatamento da igreja. Então, o homossexualismo vai e vai até o fim. Eu imagino que ele vai atravessar, inclusive, os 7 anos do reinado do anticristo. Depois, quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras, depois desses 7 anos, quando Israel estiver em guerra, a chamada Guerra do Armagedon, aí Jesus volta e enfrentará o seu reinado de 1000 anos, e nós voltaremos com ele para reinar. Aí a história será diferente. Aí a história será diferente. Quando Jesus vier implantar o milênio, a autoridade estará conosco. Não interessa se o mundo vai continuar tendo exército, marinha, aeronáutica, polícia civil, PM, guarda municipal, ou sei lá o que mais que se criar aí, bombeiro, não interessa. Não interessa que eles tenham armas, tanque de guerra, quem terá a autoridade somos nós. Nós não estamos falando de força. O mundo pode ter toda a força. Nós teremos a autoridade. O que é autoridade? Um exemplo. Eliseu está no monte de Samaria lá, com Geazi. Quando Geazi sai, ele vê que um exército cercou o monte. A força cercou Eliseu. Geazi se desespera, meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu diz assim, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Quando Geazi olhou, viu ao redor do exército do inimigo carros e carruagens de fogo. E eu pergunto, o que esses carros e carruagens de fogo fizeram? Fizeram nada. Eliseu levantou a voz e disse assim: Senhor, cega todo mundo. Acabou, ficou todo mundo cego. Isto é autoridade que supera qualquer força. No milênio não terá tanque, não terá R-15, não terá metralhadora .50, M16, avião que decola verticalmente, helicóptero, bomba, não interessa o que terá no milênio, a autoridade estará conosco. Então, o homossexualismo, ninguém detém mais este mover. Simplesmente ninguém vai se render, a igreja não vai se render, vai seguir o seu trajeto, mas com consciência de que o homossexualismo, cada dia que passar, vai crescer. E quando ele estiver relativamente imperando, a ideologia principalmente, aí nós seremos, a igreja será arrebatada. Então, é até aí que vai o homossexualismo. Quando Jesus Cristo retornar neste século, logo assim que a igreja completar 2000 anos, porque ainda não completou, a igreja só completará 2000 anos por volta de 2033, porque existem muitos erros de calendário. Quando a igreja completar 2000 anos de história e o homossexualismo estiver imperando, aí a igreja é arrebatada e Jesus Cristo voltará para implantar o milênio. E aí a autoridade vai estar conosco. Temos mais perguntas? Pastor, a paz do Senhor, a igreja. A minha esposa adicionou no Orkut colegas de trabalho, e um desses colegas ele é homossexual. E o que acontece? Passou um monte de pessoas homossexuais, pessoas vestidas com macumba, trabalho de macumba, essas coisas, com roupas, né? E o que acontece? A Bíblia fala, né, em 1 Coríntios 6,9, né, que os efeminados não herdarão o reino dos céus, né? E o Senhor está mostrando aí também, e a Bíblia também fala isso, né, que Sodoma e Gomorra Deus destruiu, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem, da costela do homem fez a mulher. Sim. Então o que acontece? Eles estão indo contra as leis de Deus, certo? Eles não têm a proteção do Senhor, né? E o que acontece? Eles, eu já conversei com colegas também, né? Um deles usam guias, são homossexuais, usam guias, essas coisas. Eles invocam os demônios. Então eles estão sem a proteção, sem a guarda do Senhor. A tendência é piorar as coisas, né? A tendência, eu vejo isso, eu pergunto isso até ao pastor. A tendência não é melhorar, não é solucionar o problema, é piorar. O que está acontecendo agora já estava acontecendo antes, só que agora tem a mídia. Antes não tinha essa mídia toda. Então, as pessoas estão escandalizadas. O senhor não acha que a tendência é piorar? Vai acontecer coisas piores? Sim, a tendência é piorar porque a profecia bíblica diz, quando os discípulos perguntam a respeito do fim dos tempos, né? Fim dos tempos, querendo usar como referência o retorno de Cristo. Então, uma das palavras que Jesus deixa, que muita gente não tem atentado para ela, é quando Jesus diz assim: por se multiplicar, né? Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, Jesus está falando até de pessoas se desviando, está falando de cristãos cujo amor vai esfriar. Ele está falando para cristãos, ele está falando para judeus, ele está deixando uma mensagem para a igreja. Então, no final dos tempos, o que vai acontecer? Vai se multiplicar a iniquidade. Final dos tempos não está previsto o crescimento da igreja, não está previsto o crescimento do evangelho. Para o final dos tempos está previsto o crescimento da iniquidade. E tem gente aí com igreja achando que vai ficar num igrejão, que vai abrir um monte de filial. Quem está fazendo isso é porque faz parte da iniquidade.
está dentro dessa palavra que diz a iniquidade está se multiplicando. Exemplo de iniquidade multiplicada: universal, graça, mundial, renascer, Deus é amor. As assembleias que mergulharam na política estão impregnadas de horrores e coisas horripilantes. Maçonaria invadiu as Assembleias de Deus, invadiu os batistas, invadiu os metodistas, os presbiterianos. A Maranata não passa de mais um lixo com título de gospel. E cá entre nós, né? Quem suporta mais esses programinhas bestas chamados de evangélico que tem na televisão? Quem consegue assistir mais aquele lixo? É melhor você botar no SBT, assistir o Tio Patinhas, o Mickey Mouse. Você não suporta mais, não existe nenhuma coerência. Aquelas entrevistas bestas de gente vazia que não tem nada para dizer. Então, o que está previsto para o final dos tempos? Nós temos dito que estamos no final dos tempos. Os sinais estão aí. Qual a previsão para o final dos tempos? O Evangelho dominar o mundo. O Evangelho crescer. Olha, já somos 30 milhões de cristãos. Aonde que tem 30 milhões de cristãos? Na Universal? Ou na Deus e Amor? Aonde que tem 30 milhões de cristãos? Aonde que o censo está achando esses cristãos? Já sei, dentro da Igreja Católica, lá no Vaticano, só se for lá. Então, o previsto para o final dos tempos é a multiplicação da iniquidade e não o crescimento da igreja. Cá entre nós, não tem gente por aí vivendo de ilusão? Irmão, vamos pregar, vamos conquistar almas, vamos crescer, vamos alcançar o mundo. O que vai alcançar o mundo é uma visão, uma ideologia chamada restauração. É isso que vai alcançar o mundo. Não é a igreja crescer, espalhar em congregações. Não é isso. Não é isto. O previsto para o final dos tempos é a multiplicação da iniquidade. Então, conforme foi dito, o que nós vamos esperar acontecer? O crescimento do homossexualismo, né? Agora, não sei se já foi, a prostituição vai ser regulamentada como profissão, né? Não, porque agora a prostituta pode pagar autonomia. Eu acho que a intenção é outra. Eu acho que a intenção é arrecadar, né? Porque por outro lado também, quanta gente, mesmo sendo prostituta, não paga autonomia como se fosse uma lavadeira, uma diarista, uma costureira, uma faxineira, essas coisas. Quanta gente não faz isso? Porque chega lá na hora, ninguém pergunta qual a profissão, você bota o que você quiser. Se você quiser pagar autonomia dizendo que é engenheiro, você diz engenheiro. Professor, arquiteto é só para escrever ali. Eu sei porque uma vez eu tirei um negócio desse de autonomia há muitos anos atrás. Então, ninguém pede prova da sua profissão. Agora, hoje já se regulamenta a prostituição. Isso vai gerar outras questões. Isso vai cair em outros âmbitos jurídicos. Então, resumindo, o que se espera? É o crescimento da iniquidade. Não, mas a polícia sufocou o tráfico. É mesmo? Parabéns. Vamos hastear a bandeira da paz lá no alto do Morro do Alemão. Parabéns. Mas iniquidade, meu irmão, quem dera que a iniquidade para Deus fosse um tráfico de drogas. Quem dera. Quando Jesus Cristo veio ao mundo falando de iniquidade, quando Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para resgatar o homem, não existia drogas, não existia tráfico. Mas já estava se falando de chamar o homem ao arrependimento. Hoje é mais fácil você chamar ao arrependimento um traficante do que um delegado almofadinha que pensa que é alguma coisa, que estudou. Quem tem mais iniquidade, hein? Um traficante ou um delegado? Pelo menos nunca nenhum traficante disse para mim, eu armei para você. Quem tem mais iniquidade? O conceito de iniquidade
Não é um conceito de fez isso ou fez aquilo ou aquilo outro. O conceito de iniquidade muitas vezes é deixar de fazer, deixar de crer. Por acaso, quem vai ser condenado ao inferno? Quem matou? Só quem matou? Muitos não mataram e não foram resgatados mesmo assim? E tem gente que nunca matou ninguém e vai para o inferno. Então o conceito de iniquidade é muito errado na vida de muita gente. Ah, o cara é iníquo. Ah, porque ele mata, ele estupra, ele fez, aconteceu. Esse é um iníquo. Tá, e quem vive a sua vida e não quer nem saber de Deus? Esse não é um iníquo? Então o conceito de iniquidade, ele é amplíssimo. E o que nós vemos profetizado para o final dos tempos? É o crescimento da iniquidade. Amém, meu irmão? Isso é o que está previsto. Então, homossexualismo, degeneração sexual. Ah, sim, existe um conceito de iniquidade que muita gente não toca muito nele. Luxúria. A luxúria não é condenada pela Escritura? Ora, mas quem vive em luxúria não faz mal a ninguém. Faz? Não faz não. A Bíblia, quando conta a parábola do rico e de Lázaro, do mendigo, a Bíblia não diz que aquele homem rico fazia mal a ninguém, mas diz que ele vivia em luxúria, diz que ele vivia regaladamente. Ele vivia em luxúria. E foi para onde? Para o inferno. Luxúria. Não faz mal a ninguém, mas condena as pessoas ao inferno. Porque a luxúria muitas vezes é característica de um egocentrismo do ser humano. Eu estou bem, o resto que se exploda. Olha os governos norte-americanos, o governo brasileiro, o governo europeu, o seu euro lá com o seu valor absurdo. Por que eles não olham para a África e tira dessa riqueza toda, dessa luxúria toda que eles ostentam, com ruas com pavimentações incríveis, ruas com chafariz iluminados e um gasto de energia elétrica fora do comum? Por que eles não tiram dessa luxúria deles para matar a fome dos que estão morrendo lá na África? Então, iniquidade não é só porque o cara matou, roubou, estuprou, assassinou, a mão armada ou a faca. Não é só isso que é luxúria. Não é só isso que é iniquidade. Iniquidade é um conceito muito amplo. Se você olhar a definição do dicionário, está lá um negocinho pequenininho, mas vai examinar o conceito que aquilo possa ser enquadrado. Então, era mais ou menos isso, sim. Biblicamente, a gente poderíamos comprovar que o homossexualismo é uma possessão demoníaca, ou também é simplesmente assim, é o pervertimento dos princípios naturais de Deus. E outra coisa, os biólogos, aí se vê na televisão, eles dando uma explicação, o argumento que eles usam para o homossexualismo, que no reino animal, sei lá quantos por cento, uma boa parte dos animais praticam o homossexualismo, né? Isso é um dos argumentos que eles usam. Então, por que o homem também não seria? O senhor pode dar uma palhinha sobre isso? Quantos já leram o estudo? Como é que é o nome daquele estudo? O homossexualismo, a abominação que anuncia o anticristo. Ah, sim. Homossexualismo, a abominação que anuncia o reinado do anticristo. Quantos já leram esse estudo? Nós distribuímos ele, né, aí na igreja toda, e ele faz parte também das nossas novas encadernação da apostila. Ele está na internet em português, em inglês, chinês, alemão, francês, espanhol e sei lá mais quantos idiomas, que se você acessar o site www.ogritodaMeianoite.org, lá tem idioma que não acaba mais, que aquele irmão lá, o Eric da Suíça, fez esse trabalho e colocou o negócio lá num monte de idioma, né? Inclusive chinês, que eu me alegrei muito, porque já é mais uma oportunidade da gente estar invadindo a China de repente, né? Embora eu não consegui ler nada, não importa, não é para mim ler, é para os outros lerem, então ficou ótimo. Se eu quiser ler, eu ponho em português e vou seguindo. Aquele estudo fala sobre isso.
E se você acessar esse estudo, homossexualismo, a abominação que anuncia o reinado do anticristo, você vai detectar tudo. Então ali eu estou explicando, como a coisa é um pouco longa, o nosso tempo está correndo bastante, ali eu estou explicando que o relacionamento entre animais no reino animal não é uma coisa fixa, não é uma coisa duradoura, é uma coisa que leva apenas um período. Quando um leão usa outro leão num ato homossexual, é porque ele quer demonstrar a autoridade dele no bando, diante de todas as outras fêmeas. E agora, o absurdo que a ciência ou qualquer estúpido chamado homem possa fazer é comparar um animal a um ser humano. Por favor. Aí é extrapolar, é o camarada querer usar o vento como base para apoiar as suas teorias mais infundamentadas. Nunca que eu possa olhar um comportamento animal e trazer esse comportamento animal para o meio de uma sociedade como a nossa. Pelo amor de Deus. É dizer simplesmente o quê? Estou endemoniado. Se eu vou comparar o comportamento de um leão com o comportamento de um homem, tem que estar endemoniado. Na apostila do homossexualismo que a UFRJ, a Universidade aí do Rio de Janeiro, fez, ela traz uma pesquisa realizada com um grupo de chimpanzé. Aí depois pega o que está acontecendo com esse grupo de chimpanzé para tentar fazer uma comparação e seduzir as pessoas que lerem essa apostila para apoiarem e aprovar o comportamento homossexual. Imagina eu usar um grupo de animais para definir uma postura do ser humano. Meu amigo, eu invento geladeira, televisão, eu mando foguete para Marte e eu posso ser comparado a um chimpanzé? Nós criamos PC, nós trabalhamos com programas de áudio, vídeo, nós construímos casas, inventamos serralherias, inventamos siderúrgicas. Depois de tudo isso, eu ainda posso ser comparado comportamentalmente a um chimpanzé? A um leão? Só eles cujo diabo rege na cabeça deles para fazer essa comparação. Não tem sentido. Que nem tantas outras coisas da falsa ciência que tem por aí. A evolução dos seres, só porque um besouro evoluiu de um estágio para outro, aí agora querem dizer que o homem evoluiu do macaco. Caramba! Haja maravilhas da ciência, né? É gente endemoniada de tudo que é gente. Então não se pode usar. Se eu quero definir um comportamento humano, eu tenho que fazer uma pesquisa entre os humanos. Eu não posso fazer uma pesquisa entre as aves, entre os leões, entre os elefantes, pegar o resultado dessa pesquisa e jogar no meio da sociedade. Só se eu fosse um bucéfalo, né? Aquele cara sem cérebro mesmo, só assim. Mas não é o que fazem por aí? E essa mentira de Satanás, porque o diabo é o pai da mentira, essa mentira não seduz um monte de gente? Seduz, claro que seduz, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Pastor, eu vi uma pessoa fazendo um relatório a respeito do Silas Malafaia, de tudo que ele combatia no passado, como por exemplo, mulher com título de pastora, que agora ele aprova, política que ele combatia no passado, que agora ele aprova, G12, que ele combatia no passado e agora ele aprova. Tudo isso. Com relação a isso tudo, hoje ele está combatendo o homossexualismo. O senhor também não acha que futuramente ele também não vai estar de braços abertos para o homossexualismo, até casando gays lá nas Assembleias de Deus? Né? Aí eu digo, né? Quem viver, verá, né? Porque se as pessoas mudam de opinião comportamentalmente, não sei, hoje uma coisa que ele reprovava, que eu lembro muito bem das pregações dele contra mulher assumir púlpito, mulher pastora. Hoje ele é o que mais faz,
política, e tem fitas aí dele. Igreja e política não se mistura. O título que mais me enobrece é de servo de Jesus Cristo, e coisas dessa natureza que o mundo todo viu, não foi só eu não. Inclusive teve gente que tentou ir lá na Central Gospel e comprar essas fitas antigas e foram excluídas, não faz mais parte do repertório. Por que será? Então hoje está combatendo o homossexualismo. Queira Deus que ele permaneça nessa posição todo o resto dos seus dias. Mas será que ele pode vir a mudar? Eu só tenho a dizer uma coisa: já mudou tantas coisas, eu não me admiraria se de repente ele te mudasse nessa também. Por quê? Quando a visão espiritual vai sendo perdida, o que antes você tinha como errado, agora você passa a ter como certo, né? Os lapsos da visão espiritual, exemplo, Davi, o rei, olhou para Betseba, sabia muito bem que ele não podia possuir aquela mulher, se sabia. Olhou para o marido de Betseba, sabia muito bem que ele não podia mandar assassinar aquele homem, ele sabia muito bem. Mas são os lapsos, os problemas momentâneos da visão espiritual, quando ela se perde, sabe-se lá por quê. Aí resultado, adulterou, sabendo que não podia, e mandou assassinar um homem, sabendo que não podia. O resultado veio a cavalo, né? Assim que o menino nasceu, o profeta Natan estava batendo na porta. Ele, quem sabe se Davi não achou que era para dar um presente para a criança. Amém, meu? Então essa é a realidade. Sabe-se lá qual vai ser o futuro do Silas Malafaia? Hoje já identificamos um futuro muito ruim, porque misturou-se com a política, é manchar-se com lama. Amém? Uma pergunta da Renata, pastor. Ela diz assim: estou estudando o segundo livro de Reis e notei que as notas de rodapé da minha Bíblia de Estudos, revista e atualizada, trazem informações que causam dualidade no entendimento. Devo ficar somente com o texto puro e a revelação pela oração e esquecer as notas de rodapé? E até onde podemos considerar essas notas? Exatamente. Tudo que você lê na Escritura, né? A nossa base é Bíblia. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39, né? Então, a Escritura é o nosso padrão, a Escritura é o nosso prumo, a Escritura é o nosso caminho. Agora, só por isso eu não posso ler mais nada? Não, eu posso. Existem livros belíssimos de arqueologia. Inclusive eu tenho até as fotos, parece no computador, tem umas fotos lá em cima também, dos gigantes que foram descobertos. Homens que parece que tinham mais de 3 metros de altura, um crânio enorme, né? Ossos imensos. Está lá a arqueologia com fotos, com tudo mais. Então eu não posso ler nada disso? Eu não posso ler um livro que tente me mostrar uma tradução original do grego para o português ou do hebraico para o português? Claro que eu posso. A Bíblia diz: ouve tudo, retém o que é bom. O que é bom? O bom é aquilo que estiver em acordo com as Escrituras. Então eu posso ler tudo que eu quiser ler. Eu posso ler um livro de magia negra, eu posso ler o livro da maçonaria, eu posso ler o livro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, eu posso ler o que eu quiser, mas eu tenho que ter o prumo da Escritura. Se eu tiver o prumo da Escritura, eu vou saber discernir entre o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Então eu posso ler o que eu quiser. Por exemplo, tem um DVD de um rapaz que ensina música, o professor, é um ótimo professor, e a nossa filha, a Daiane, está estudando com esse DVD. Coloca lá o DVD e ela está estudando esse DVD, aprendendo a tocar teclado. Não está em curso, está aprendendo pelo DVD. E ele, o próprio professor, ele começa a ensinar e ele dá exemplos de músicas. Ele diz assim: olha, você pode não gostar dessa música, você pode não gostar desse cantor, mas eu estou te passando um princípio fundamental da música e estou usando isso aqui como exemplo. E ele só usa exemplos, ele provavelmente não é evangélico, só usa exemplos de músicas populares.
Música desses cantores que estão por aí no sucesso, é sertanejo, é pop, é outras coisas mais. Então ele usa o exemplo daquela música. Então, não, esse cara está usando música popular, eu não vou aprender com ele não. Eu não estou me preocupando em aprender a música. A música é um conceito universal que eu aplico tanto no funk, no rap, no gospel, no samba. A música tem princípio universal. As notas musicais são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, para qualquer gênero musical. Então, independente do exemplo, eu estou aprendendo a questão musical. Eu posso esquecer aquela música, aquela letra, aquela mensagem, se ela não me satisfaz, e eu vou pegar aquilo e vou aplicar em outra música que eu bem queira. Então, não é o fato de excluir, né? Paulo diz assim, olha, eu não digo que vocês saiam do mundo, né? Jesus falou algo bem, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, quer dizer, separa-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você tem como prumo o estudo exaustivo, vamos assim dizer, da Escritura, você pode ler o que você quiser, você pode entrar dentro do inferno, pode rir da cara do diabo, pode pegar o diabo pelo chifre, desde que você tenha a Escritura como coluna de firmeza e de verdade dentro de você. Então, eu nunca digo para alguém, leia ou deixe de ler. O que eu digo sim, leia a Bíblia. Se você tem o prumo da Escritura, o que vier, meu irmão, você detecta automaticamente. A exemplo de Jesus. O diabo se apresentou a ele por 3 vezes, mas ele disse o quê? Não, está escrito. Eu não vou seguir o que você está me dizendo, porque tem umas coisas aí escritas que contrariam a sua proposta. Então você pode tomar conhecimento do que vier nesse mundo, desde que você tenha o filtro da Escritura para discernir entre o certo e o errado. Outra pergunta da Renata, pastor. Ela diz assim, estudando o seminário de Apocalipse, percebemos que a grande tribulação, os selos e etc., terá como alvo o homem. Logo, se os animais serão preservados para o milênio, isso significa que eles serão preservados por Deus, semelhantemente àqueles que entraram na arca? As catástrofes descritas não os atingirão? Quem disse que os animais serão preservados? Aonde que está escrito que os animais serão preservados? Não está escrito que os animais serão preservados. Ao contrário, está escrito em momentos em que morreu a 1/3 dos animais, e não sei o que, dos seres viventes, etc. A grande tribulação é algo que virá sobre a terra, não vai escapar nada nem ninguém. A grande tribulação é a ira de Deus, é o derramamento da ira de Deus sobre a terra e a permissão do próprio Deus em que o diabo consiga realizar toda a sua operação em o máximo, o que é representado por 1/3. A Bíblia diz, né? 1/3 dos seres viventes, 1/3 da vegetação, e esse 1/3 é como diz lá em Apocalipse, que o dragão, com a sua cauda, né, que foi a rebelião de Lúcifer, arrastou 1/3 das estrelas do céu. Então, 1/3 representa toda a força satânica que estará operando sobre a terra no período chamado Grande Tribulação. Um tempo terrível em que a Escritura diz que se daqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, não está previsto preservação de nenhuma formiga, nenhum leão, nenhum elefante, não. Tudo que estiver sujeito a uma destruição que estiver acontecendo, o que estiver no caminho dessa destruição será destruído. Não haverá preservação de nada, né? Vai ser a coisa tipo assim, o mundo entregue praticamente à própria sorte. Amém? Tem mais pergunta aí? Não? Alguém aqui? Perguntas ou vamos encerrar? Ninguém? Então vamos encerrar.